meus chuchus, sejam muito bem-vindos de volta ao Amadurecendo Verde, o nosso cantinho pra gente conversar, trocar ideias e principalmente crescer junto. Eu sou o Fael e eu tô muito feliz por ter vocês aqui para mais um mergulho em temas que fazem a gente repensar o mundo e as nossas escolhas. No episódio passado, a gente bateu um papo super sincero sobre a minha jornada, de como o veganismo entrou na minha vida e mudou muita coisa. Se você ainda não ouviu, corre lá! Hoje a gente vai aprofundar ainda mais, olhando para algo que está no coração do Amadurecendo Verde, a interseccionalidade das lutas. Parece um nome complicado, né? Mas eu prometo que a gente vai descomplicar tudinho e mostrar como a liberdade de um está extremamente ligada à liberdade de todos nós. A gente vai conversar sobre como o veganismo está ligado às outras lutas sociais importantes, como o racismo, a LGBTQIAP+, fobia e o machismo. A filósofa e ativista Angela Davis, uma figura lendária, apoteótica, apocalíptica, babilônica, gente, ela é a maioral quando a gente fala de luta por direitos civis. Hoje ela vai ser a nossa referência aqui no episódio e ela vai ensinar muito a gente sobre isso. No livro dela, A Liberdade é uma Luta Constante, ela argumenta que a gente não pode falar de justiça e liberdade de uma forma isolada e de que todas as opressões elas estão interligadas. E eu inclusive adicionaria, seguindo essa linha de pensamento, que é impossível falar de veganismo sem falar de tudo isso também. A exploração, seja ela qual for, ela tem a mesma raiz. Então, vamos nessa? Olha, gente, é super normal e válido que a gente comece a se interessar pelo veganismo por vários motivos diferentes. Às vezes é pela saúde, como foi um dos meus primeiros toques, buscar uma alimentação que a gente, sabe, que dê mais energia, mais disposição, menos inflamação, ou pela sustentabilidade, pela preocupação com o meio ambiente, o impacto da pecuária nas mudanças climáticas. Muita gente até começa pela curiosidade em novas receitas, ou porque um amigo virou e se inspirou. E tá tudo bem. O ponto de partida de cada um e toda semente é bem-vinda, seja qual for a motivação inicial. Mas aqui vai uma reflexão muito importante e eu quero que vocês pensem com carinho. Se em dado momento da nossa jornada a gente não entra em contato com o lado mais político do veganismo, aquele que vai além do prato e toca nas estruturas da sociedade, na ferida, fica muito difícil ter uma base sólida para de fato ser vegano de forma eterna, para que essa escolha se mantenha firme, sabe? Fica fácil desistir. Vê como uma dieta da moda que a gente faz por um tempo e depois para, um sacrifício pessoal que não vale a pena. Se a gente não muda a forma como a gente vê a sociedade e a nossa relação com os outros seres, sejam eles humanos ou não humanos, e simplesmente leva o veganismo como uma dieta ou um estilo de vida puramente pessoal, sem um compromisso maior com a ética animal e social, então essa escolha não é tão efetiva na luta pelos animais ou até mesmo pelas pessoas que também sofrem opressão. Pensa comigo, se a gente só evita a carne porque faz mal para você, mas não se importa com quem foi explorado para aquilo, a raiz do problema ainda tá ali, sabe? O sofrimento, a injustiça, eles vão continuar existindo. Então é preciso entender que o veganismo, em sua essência, é um movimento ético e principalmente político. Ele questiona toda a nossa relação de poder com as outras espécies e com o planeta. Ele vai convidar a gente a expandir nosso círculo de compaixão e a enxergar as conexões entre as diferentes formas de opressão. E é aí que entra um conceito muito importante e fundamental para esse nosso papo: o especismo. Para quem nunca ouviu falar, o especismo é a discriminação baseada na espécie. É a ideia de que a nossa espécie, a humana, é superior às outras. E por isso a gente tem o direito de explorá-las, usá-las, dominá-las e matá-las para os nossos próprios fins. Pense bem, essa ideia de superioridade, de que um grupo tem direito de dominar e explorar o outro, não te lembra alguma coisa? O racismo, por exemplo, é a ideia de que uma raça é superior à outra e justifica a opressão. A homofobia e a transfobia são a ideia de que uma orientação sexual ou identidade de gênero é errada ou inferior. O machismo, de que um gênero é superior ao outro. E o especismo segue exatamente essa mesma lógica de hierarquia, dominação e opressão. É por isso que ele está estritamente ligado a todas as outras lutas por justiça social. Quando a gente normaliza a exploração de uma espécie, a gente, de certa forma, abre precedente para outras formas de exploração e desigualdade.
E não é só uma questão de sentir pena dos animais, é uma questão de justiça, de ética, de reconhecer que todos os seres que sentem que são sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, prazer, medo e alegria, têm direito de viver suas vidas livres de tortura, exploração e opressão. O veganismo força a gente a olhar para essa estrutura de poder, para o sistema que permite e normaliza a exploração, e a questionar por que algumas vidas são consideradas menos valiosas que outras. Quando a gente entende essa raiz, essa base política do veganismo, a nossa escolha se fortalece muito, porque não é só sobre o que eu como ou o que eu deixo de comer, mas sobre como eu vejo o mundo e como eu me posiciono nesse mundo. E essa lógica da dominação, essa ideia de que alguns seres existem para servir a outros, não é novidade na nossa história, infelizmente. Pensa comigo, a própria lógica exploratória do capitalismo e do acúmulo de capital, que busca lucro a todo custo, depende intrinsecamente da exploração de certas classes ou grupos para funcionar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente dependeu por muitos anos da exploração da mão de obra gratuita e brutal das pessoas pretas e indígenas, que foram escravizadas e desumanizadas para construir riqueza de poucos. E essa exploração, que marcou profundamente a nossa história e estrutura social, ainda tem ecos e reverbera e tem muitas consequências visíveis na nossa sociedade até hoje. De alguma forma análoga, por muitos e muitos anos, a sociedade também dependeu da exploração do trabalho não remunerado e não reconhecido das mulheres, para que elas cuidassem da família e da casa, enquanto os homens tinham a liberdade de buscar as carreiras deles e construírem as vidas deles lá fora. Essa dinâmica, mesmo que de forma diferente hoje em dia, ainda impacta a vida e a oportunidade de muitas mulheres em diversas esferas. E aqui a gente chega num ponto central. Até hoje, a gente depende da exploração de animais para inúmeras coisas na nossa vida. E o mais chocante é que muitas dessas coisas nem são necessárias de fato. Apesar da gente ter várias alternativas mais éticas e sustentáveis, o sistema insiste em perpetuar esse tipo de exploração. Então eu vou falar aqui alguns exemplos bem claros. A gente ainda usa animais para testes de medicamentos e cosméticos, mesmo com a existência de métodos alternativos e mais éticos que não envolvem tortura. Ou pensem em como as pessoas consomem zoológicos, circos com animais, parques aquáticos. Esses são os tipos de entretenimentos, e eu coloco aqui entre aspas, bem grandes, por favor. Esses são os tipos de entretenimentos que precisam de exploração, do confinamento e do adestramento forçado desses seres que deveriam estar livres, cara, em seus habitats naturais, e a gente consome isso de uma forma tão cega, tão desconectada, sem parar para pensar que aqueles animais estão sendo explorados e sofrendo por uma diversão momentânea, por um lucro. Esses animais, eles estão sendo explorados, mas existem órgãos e grandes empresas que dependem diretamente dessa exploração para poder lucrar, para acumular mais e mais capital. E eles vão continuar defendendo essa prática com unhas e dentes, financiando pesquisas, propagandas e influenciando leis para perpetuar o ciclo de opressão, porque é altamente lucrativo. É a mesma lógica que sustenta outras formas de exploração humana. O valor de uma vida é reduzido ao seu potencial de lucro ou utilidade para os outros. E aqui que entra a ética animal na prática, desmascarando todos os argumentos que a gente ouve por aí e que são, na verdade, mitos disfarçados de senso comum, usados assim para justificar o injustificável. O primeiro argumento que a gente precisa derrubar de uma vez por todas, e o mais ridículo talvez, é de que somos carnívoros, logo dependemos da carne para sobreviver. Gente, pelo amor de Deus, é só a gente olhar para a fisiologia, para a nossa biologia, nossos dentes, nosso intestino, nosso sistema digestório. Eles são muito mais parecidos com os de herbívoros ou onívoros, que se alimentam principalmente de vegetais. A gente não tem garras, presas afiadas e curtas como os leões ou os tigres, nem um intestino curto e eficiente o suficiente para digerir essas grandes quantidades de carne crua rapidamente. O nosso corpo é totalmente capaz de prosperar com uma dieta vegetal, como eu mesmo sou prova viva disso, e como milhões de pessoas veganas ao redor do mundo comprovam diariamente. Bom, o segundo argumento furado é o de que o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Essa frase já me cansa de tão limitada. Primeiro, a cadeia alimentar não é uma
pirâmide estática com topo fixo. Ela é uma teia complexa de interações onde cada ser tem o seu papelzinho. Segundo e mais importante é que essa ideia de topo é usada para justificar a nossa dominação e exploração, mas ela não justifica a crueldade. Se a gente está no topo da inteligência, da consciência, a nossa responsabilidade não deveria ser maior? A gente não deveria usar a nossa inteligência para proteger os mais vulneráveis ao invés de explorá-los? E o terceiro argumento, e talvez o mais irônico e desprendido, desconectado da realidade total, é de que é algo natural, então consequentemente justificável. Amigos, o que tem de natural num animal nascer numa fazenda industrial, viver confinado em espaços minúsculos, sem ver a luz do sol, ser alimentado com ração cheia de hormônios e antibióticos, ser transportado em condições desumanas, ser abatido no matador e depois aparecer embalado e sem vida na prateleira do supermercado? A gente não mata o próprio animal com as próprias mãos, enfrentando ele na natureza. A gente pega ele numa prateleira sob luzes de LED, refrigerado, limpinho, sem sangue, sem rosto. O que tem de natural nisso? E aqui é importante a gente fazer uma ressalva. A forma como os povos originários e os povos ribeirinhos eles lidam com a questão do consumo de animais é completamente diferente. A lógica deles não é a da exploração em massa e do acúmulo de capital, mas sim uma lógica de subsistência, de respeito à natureza e de uma conexão profunda com o ambiente. É um assunto assim complexo que merece um debate à parte e que não se encaixa nessa crítica à exploração capitalista da vida animal que a gente está fazendo agora. Essa é uma conversa para outro episódio, com certeza. Bom, a naturalidade de comer carne na nossa sociedade moderna é uma construção social e cultural, não uma necessidade biológica inquestionável ou uma prática ética universalmente aceitável. É uma questão de conveniência, de hábito, de tradição. E essa conveniência tem um custo altíssimo para os animais, para o meio ambiente e sim para a nossa própria moralidade e evolução como sociedade. As reflexões morais e éticas são fundamentais aqui. A gente precisa se perguntar: por que algumas vidas importam mais do que as outras pra gente? Por que a gente aceita violência contra uns e não contra os outros? Agora a gente vai para uma reflexão que me toca muito pessoalmente e que eu sei que é muito sensível, mas que a gente precisa abordar com muita coragem. Porque os grupos minoritários, e eu me incluo nisso como uma pessoa LGBT e não branca, muitas vezes ignoram, ridicularizam ou até mesmo menosprezam a pauta da exploração animal, se ela é tão importante e tão parecida em suas bases com as pautas de racismo, de LGBTQIAP+, fobia e de machismo. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E veja bem, a luta contra o racismo é contra a desumanização de pessoas por conta da sua cor de pele ou etnia. A LGBTQIA+, fobia é contra a opressão de identidades e amores que fogem da norma. A luta feminista é contra a dominação de um gênero sobre o outro. Todas essas lutas nascem do princípio de que nenhum ser deve ser explorado, oprimido, desumanizado ou ter sua vida desvalorizada por características inerentes à sua existência. É a busca por equidade, dignidade e liberdade. A exploração animal se baseia exatamente na mesma lógica perversa. A desumanização, ou desanimalização, se me permite o termo, que é a negação da sua capacidade de sentir e sofrer. Então, ela permite essa desumanização de seres sencientes para o benefício e lucro de outro. É a ideia de que a vida de um porco, de uma galinha, de uma vaca, tem menos valor do que a vida de um humano, justificando, né, a exploração em massa, o confinamento, a morte para o nosso prazer e conveniência. A indústria que explora os animais usa essas táticas de invisibilidade, de ocultação de sofrimento e de negação da senciência que são assustadoramente parecidas com as que foram e ainda são usadas para justificar a escravidão, ou o extermínio de povos indígenas, ou a perseguição de pessoas LGBTs. É um paradoxo forte, não é? Como que a gente pode lutar com tanta paixão e veemência pela nossa própria libertação e ao mesmo tempo ignorar ou até mesmo participar ativamente da opressão de seres, sabe? Que também sentem, que também querem viver e também buscam se libertar. É difícil, é um incômodo que tira a gente da zona de conforto, eu sei,
Mas a gente precisa se questionar: será que a gente não está reproduzindo a mesma lógica de hierarquia e superioridade que a gente combate quando se trata da nossa própria opressão? Eu não estou dizendo que uma luta é mais importante que outra, longe disso. O que eu estou dizendo é que elas estão interligadas, são fios da mesma teia. A verdadeira libertação, a verdadeira busca por um mundo mais justo e compassivo, precisa ser abrangente, incluir todos os marginalizados e oprimidos. A violência, seja contra humanos ou animais, tem a mesma raiz. A ideia de que o outro pode ser dominado, usado e ter sua vida descartada. E essa raiz precisa ser combatida em todas as suas manifestações. Se a gente consegue entender a crueldade e o absurdo do racismo, que infelizmente ainda é uma realidade alarmante estrutural do nosso país, por exemplo, dados recentes do Atlas da Violência mostram que em 2022, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil eram pessoas negras. Esse número absurdo reflete uma estrutura de violência e de valorização da vida que precisa ser combatida incessantemente. E se a gente entende a dor também e a violência da comunidade LGBT, com o Brasil sendo um dos países que mais mata pessoas LGBTs, com centenas e centenas de assassinatos por ano, segundo os relatórios, né, do grupo gay da Bahia, como que a gente pode não olhar para a violência contra os animais que são mortos assim aos bilhões a cada ano, em condições de puro terror só para satisfazer os nossos hábitos e lucros? Bom, a reflexão final é essa. O veganismo, quando compreendido em sua profundidade, como Angela Davis inspira a gente a ver as lutas, não é só uma escolha alimentar, é uma lente através da qual a gente pode ver a sociedade de forma mais ampla, sabe? Identificando as diversas formas de opressão e buscando uma justiça libertadora para todos os seres. É sobre expandir o nosso círculo de ética e compaixão de além do que foi ensinado para a gente como normal. É um convite para a gente ser mais consistente nas nossas lutas por um mundo melhor. E isso, meus chuchus, é o que faz a gente amadurecer de verdade. Não só o verde que cresce, mas a nossa consciência que se expande. Ufa, esse foi um papo muito intenso, mas super necessário e profundo, não é mesmo? Bom, a gente chega ao fim do nosso segundo episódio de Amadurecendo Verde e eu espero de coração que as reflexões de hoje, inspiradas pela sabedoria da Queen Angela Davis e pela compreensão da lógica capitalista, tenham tocado você de alguma forma e que a gente tenha conseguido ver como o veganismo é sim uma pauta que se conecta e se entrelaça com todas as outras grandes lutas por justiça e equidade. Não é fácil questionar o que a sociedade ensinou pra gente e normalizou por séculos, mas é um passo fundamental para o nosso amadurecimento coletivo. E lembrem-se que a compaixão e a justiça não têm espécie, cor, gênero ou classe social, elas são universais e que a gente possa sempre buscar um mundo mais justo e compassivo para todos os seres vivos. Fica um convite para você continuar essa conversa dentro de si, com seus amigos, com a sua família. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e expandir essa teia de consciência. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela abertura e por embarcar nessa jornada de reflexão comigo. Eu sou o Fael e a gente se encontra no próximo episódio de Amadurecendo Verde para florescer ainda mais junto. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!